Boa. Agora me conta aqui, alguém aí se lembra o que o ensino médio te contou sobre a chegada o povoamento das Américas? Alguém lembra aí o que te contaram sobre, Karina, à vontade. Boa noite, Alexandre. Você Boa fala noite. como que chegaram a população da América, no continente americano? Como é que o ser humano adentrou para dentro do continente americano? Então, não sei se eu tô certa, mas pelo que eu me lembro, acho que era, assim, tipo assim, uma história muito absurda. Que eu me lembro, acho que era uma questão que tinha a ver com congelamento, que os oceanos ficaram congelados, e com isso as pessoas, os ancestrais conseguiram migrar para as terras aqui do continente americano, é isso? Por que você acha isso absurdo? Não, porque quem me falou isso é professor de história. Aí ele falava brincando e rindo, então eu comecei a achar que era Ele, nu- ele coisa nunca muito te passou absurda. muita confiança a respeito. Isso foi. Mas você sabe por que ele ria? Porque Ah, provavelmente ele também não tinha confiança disso e provavelmente ele não dava conta de explicar outra coisa, sim, aham, sim, não é? é verdade. Quem que aprendeu isso aí também, gente? E quem que viu isso acontecer aí também? E quem que tem conhecimento de outro rock aí pra gente? Rafael, por algum motivo sua voz não está saindo. Quem tem outros conhecimentos, gente? Meu professor dizia que o descobrimento foi acidental. Não, tá. Descobrimento é outra coisa. Nós estamos falando da chegada do ser humano, não da chegada dos europeus nesse momento. Como é que o ser humano, como é que os homens chegam à América do Sul, América do Norte, América Central? Como é que o ser humano adentra para a América? Cintia disse que alguma coisa relacionada à África, não sei ao certo, não me lembro direito. Como assim ligada à África? Mas nós não temos. Quando a gente fala o Estreito de Bering, Rafael, é essa história que a Karina está contando para a gente, né? É essa história de que existe um grande bolsão de gelo, esse bolsão de gelo se desfaz, eu tenho então a baixa de maré, e aí eu tenho o Estreito de Bering sendo acentuado. Hoje ele está emergido, mas aí ele vai ser emergido, ele vai aparecer, ele vai destacar, e aí a galera passa e atravessa. Você sabe o que que isso me lembra? Me lembra, como é que chama? O Retorno de Godard? Não, tô confundindo as peças de teatro. Os melhores do mundo, com o cara gritando: corre, negada! Não é? Tá parecendo que a água baixou e que a galera correu e quem ficou, ficou. Não é isso que parece? Será que isso é possível? Então, a Karina deu um exemplo aí, o Rafael deu o nome, a Paloma disse que talvez seja na Pangeia, pode ser uma discussão a esse respeito. Não tem estudos ainda devidos sobre isso. Tá falhando, gente, a minha aula para vocês? Se tiver, eu vou tentar estender aqui a minha. Não. De qualquer forma, deixa eu puxar. Eu tô no meu. Para mim está, mas é a internet mesmo. Tá. É, Então vamos fazer o seguinte: como nós temos aí basicamente mais 25 minutos de aula, vamos tentar entrar nisso um pouco para a gente pensar em conjunto, tá, gente? Então, vocês vão fazer o seguinte: eu deixei o restante da minha aula, que é sobre a invenção da América, gravada para vocês. Eu falei na semana passada sobre a invenção da América, não falei, gente? Eu falei só sobre o texto, né? Ou falei sobre a invenção? Me lembra aí, por favor, que é muita gente, muito aluno.
Falei só sobre o texto. Tá. Existe uma aula gravada inteira sobre a invenção da América, mas eu queria, enfim, eu queria que essa aula ficasse como aula assíncrona, então, tá? Vamos tentar usar esses minutos que a gente tem aqui, esses 30 minutos que a gente tem, 25 minutos no máximo, para a gente poder conversar um pouco sobre, é, sobre essa curiosidade que já está batendo aqui. Mas antes disso, quem leu o texto, só para a gente começar na ordem certa aqui, quem leu o texto A Invenção da América? Andressa? Quem mais? O que vocês acharam do texto, gente? Ô, Alexandre, Sim, tá me escutando? sim. No começo do texto, fala que a escolha do termo América Latina foi, de uma certa forma, marginalizando os povos indígenas e negros, e, sim, de razão ideológica, política e tal. Eu não entendi essa parte do porquê do nome em Não, relação a isso. basicamente é por causa da perspectiva que se tinha a respeito da América. Você tem que lembrar que essa América ela deveria ser descompassada, ela deveria ser minorizada em relação a quem a possuía ou desejava possuir, né? Ou Uhum, quem a possuía, que colonizava. sim. Então, qual que é a melhor forma disso? Qual que é a melhor forma de uma menina disputar com a Andressa? É falar: ah, Andressa, você é legalzinha. Aí no outro dia ela chega e fala: ah, Andressa, você é bonitinha. Ah, Andressa, você até que é inteligente, mas eu. Então ela sempre vai te deixar abaixo e ela sempre Uhum, vai dizer: mas eu já li 1000 livros na vida, mas eu compro a maquiagem da MAC. Agora você ficou de sim. cara que o professor conhece a MAC, né? Você é maquiadora, tá, gente? Mas eu compro Mary Kay, né? Então ela começa a fazer com que você não chegue ao mesmo patamar dela. Se você comprar essa ideia, você vai se manter dessa forma sempre. Por quê? Porque ela sempre se sobressaiu dessa forma. Uhum, A ideia dessa concepção marginalizada, ela vem de forma dupla quando você tem um bocado de autores ou pessoas e até naturalistas falando sobre essa América de forma excludente, de forma minorizadora, de forma. Você vai entender isso melhor na hora que você assistir a aula, de forma a fazer com que você passe a ver uma América que era. Deixa eu ver se eu acho aqui para eu poder até mostrar isso aqui. Para a gente não passar carne na frente do boi. Vamos ver se é essa daqui. Olha aqui, ó. Então, tá vendo esse camarada aí? Ó? Vocês conseguem ver meu slide, gente? sim. Olha o que esse camarada diz aqui, olha. Ele é um naturalista francês e ele vai dizer é, que, que ele considera a natureza americana inferior à da Europa, a biota daqui é fraca e a biota daqui é rastejante, tá aí rastejanete, mas é rastejante, insignificante. Ou seja, até a natureza dessa América é imprestável. Entende? Isso tudo por quê? Vamos entender a concepção da América aqui, já que nós começamos aqui, depois a gente volta lá na concepção. Deixa eu aparecer aqui para vocês.
Isso aqui tudo é pelo seguinte, preste bastante atenção. Essa concepção, o texto nos mostra duas versões para termos uma. É quase uma escolha, né, Daviane? Espera aí que nós vamos entrar aí. Então, presta atenção. O que é essa história? Você tem que entender que você tem um grupo de pessoas que precisa de minorizar para se manter no palácio, tá? Para se manter na superioridade. Você tinha dois grupos de pessoas: os franceses, que queriam dominar, e você tinha os já dominantes que queriam se manter. Então, todos eles vão trazer uma concepção de uma América que ela é inferior. Por quê? Por causa do que move a gestão do poder no mundo, que é o medo. Ele gera medo nas pessoas. Geralmente, uma pessoa que gera medo nas pessoas é porque ela tem o seu próprio medo. Então, como assim? Primeiro, você tinha basicamente três mundos nesse planeta. Quais eram? Ásia, África e Europa. Nenhum desses países tinha outra concepção além dessa. Nenhum desses países tinha outra ideia de que um quarto mundo existia, uma quarta dimensão, não é? Que ninguém sabe que existe, que ninguém tem ideia, e de repente, bum, essa América apareceu, esse território apareceu. O que acontece nisso aí? Você toma um susto. Esse susto pode ser um lugar para a gente poder ganhar dinheiro, pode ser um lugar para a gente gestar poder, ou pode ser um lugar que vai dominar todo o planeta. Esse povo lá, a gente não sabe o que ele é. Então, o que nós vamos fazer? Nós temos duas opções. Ou deixar ele acontecer para o mundo, ou inventar esse povo. Ou seja, fazer com que eles acreditem, parece teoria da conspiração, né? Eu sei que parece. Mas nós precisamos de fazer com que esse povo acredite que nós somos menores e precisa de fazer com que esse povo acredite, que o nosso povo acredite que nós somos maiores. Olha só o que acontece nessa história, gente. Vou voltar aqui de novo. Então, olha só o que acontece nessa história aqui. Somente em 1800, aqui está de 1799 a 1804, mas Humboldt, em 1822, somente em 1822, ou seja, nós estamos lidando de 492 a 1822, faz as contas aí para mim de quantos anos são, tá? Somente aqui que será o primeiro naturalista que vai até a América e tem uma visão positiva do continente, que traz uma visão e vai dizer o seguinte: não, todos os caras que tiveram aqui tiveram uma visão utópica, uma visão endemoniada a respeito disso aqui, e isso aqui não é um inferno como se fala. Tá? É o único que tem uma clave positiva nessa história. Então, qual que é a necessidade disso? É uma ideia de hierarquização colocada, psicopatia social, total, assim, tá ok? Colocava a Europa como referencial principal. Sim, a nossa cultura ela ainda é eurocêntrica, né? Tanto que o que nós achamos magnífico, achamos lindo, nós achamos os castelos maravilhosos, né? Nós gostamos, a nossa casa ainda tem telhado pontiagudo para que não acumule neve. Olha que louco, gente. Entende? Então nós ainda temos e nós ainda temos essa história de que eu fui em Gramado e é extremamente europeu, me senti na Europa, que lindo. Realmente é lindo,
né? Mas a gente ainda supervaloriza esses locais. Tá ok? Então há de se tomar muito cuidado com essa concepção aí. Então, olha lá. Para quem eu não passei aí, a gente entrou na ementa, né? Eu comecei a falar, perguntei para vocês o que era a América Latina, pedi para que vocês descrevessem aí. Falei sobre vocês, sobre a visão de Arthur e parei aqui, tá? Aí eu tinha parado aqui, né? Então aí eu tenho os dois condes. Então, por trás dessa visão de supervalorização da América, o que ele faz? Ele joga um vigor nessa América jamais visto. Isso assusta tanto os europeus, mas dá uma força para esses latinos que já estão aí num processo de independência colonial e já estão em efetivas guerras acontecendo aí. Então eu fiz essa pergunta lá na, 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 na minha aula assíncrona, que está gravada lá, mas eu queria fazer essa pergunta aqui, porque eu acho que ela é extremamente importante. O que significa, então, pensar, gente, a América à luz da Europa? E na contrapartida, o que significa pensar as Américas à luz da própria América? Então, eu queria que você respondesse isso com a sua palavra aí. Tá ok? O que acontece então? A gente começa a dar força para esse pessoal, né? Godó, ele é um escritor uruguaio. Ele vai defender, junto com Rubens Dário, uma herança cultural hispânica, né? De todos os povos ibero-americanos perante esse utilitarismo, esse imperialismo norte-americano. A briga dele era com os Estados Unidos, que já estavam num processo de independência total, né? E já criavam força, já tinham criado poder, tá ok? Perdão. A gente tem aí como um segundo revolucionário lá no final, no início também do século XX, perdão, a gente tem Martí Pérez, né? José Julián Martí Pérez. Martí, ele morre numa guerra cubana. Aqui tem, inclusive, uma resposta aí de 167 anos de história de legado do texto dele. Então, ele escreve um texto libertário sobre essa América que precisa se desvencilhar dos Estados Unidos e precisa se desvencilhar da Europa. Tá ok? E finalmente a gente chega no Brasil. Na aula síncrona lá eu falo um pouco mais sobre isso, um pouco mais detalhado. Tem 30 minutos de aula lá e eu vou deixar para a gente tratar isso lá. Isso chega no Brasil em 1920. Olha para você ver, a gente começa a falar lá no Uruguai, né? A gente começa a tratar isso 70 anos antes do que a gente efetivamente começa a tratar no Brasil. Tá ok? Mas acontece no Brasil, de forma tardia, mas acontece. E aí ele faz o que Monteiro Lobato mesmo, gente, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, tá bom? Ele começa a dizer o seguinte: nós precisamos de nos valorizar diante do mundo. Nós precisamos de valorizar a nossa história, nós precisamos de valorizar a nossa cultura. E aí ele resolve fazer um inquérito no jornal. E ele chama isso de um inquérito do Saci. Ou seja, o que as pessoas conhecem sobre o Saci? Então, se você conhece alguma coisa sobre o Saci Pererê, faz um favor, manda para cá, para o jornal. E tiveram milhares de respostas sobre as travessuras, sobre as histórias do Saci para esse jornal. E aí ele lança um livreto contando, chamado o resultado do inquérito do Saci, contando sobre essa cultura e sobre uma identidade do brasileiro. Ou seja, o que ele fala? Olha lá, Saci surge com suas travessuras para nos aliviar do pesadelo e desviar a nossa atenção para o quadro mais ameno que o de trucidar os povos. O que ele está querendo dizer com isso, gente?
Ele está querendo dizer com isso que o Saci surge para a gente parar de pensar em Europa, para a gente se desvencilhar da Europa e começar a pensar como brasileiro e começar a pensar como latino-americano. Então, é um processo de independência que ele não só é uma dependência governamental, não só é uma independência financeira, econômica, mas é uma dependência cultural, é uma independência neural. Entende? Isso, então, é extremamente necessário para esse período. Tá bom? Então, eu vou deixar aí, acho que são o mesmo slide aqui, e aí eu vou falar um pouco mais para frente sobre isso, sobre América e Estados Unidos. Tranquilo aí, pessoal? Ter um próprio personagem local e uma identidade nacional. E aí a gente começa a ter essas identidades. Mas presta atenção no que acontece aqui, ó. Deixa eu tentar voltar aqui. Presta atenção no que acontece. Acho que eu fechei. Presta atenção no que acontece nessa história aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir de novo. Espera aí. Michel Chevalier, europeu, tá ok? Francês, né? Arturo Ardão, ele vivia na Europa, era latino, mas vivia na Europa. Quijana não, Quijana tem formação fora, mas é argentina. Aí eu tenho Edmundo O'Gorman, também vivia na Europa. Buffon, europeu, falando do Brasil. Visão de quê? Visão do europeu pensando as Américas. Aqui eu tenho visão do europeu pensando as Américas. Aí aqui eu tenho visão do americano pensando nas Américas. Mas ele também viveu na Europa. Aí eu tenho Martí Pérez, aqui eu tenho Ariel também vivendo, Dário também vivendo, e aí eu tenho Martí Pérez, também um latino, também um americano, pensando nas Américas, mas que também viveu na Europa. E aí eu tenho um latino, de novo, um americano pensando nas Américas, mas que também vivia. Veja que todos esses pensadores que estão ali discutindo e debatendo efetivamente sobre essa história de América Latina, independência, etc., eles não simplesmente estão falando como latinos, pensando na América, mas só de conhecimento americano. Eles estão falando como latinos que vivenciaram, nasceram, são nativos dessa América, mas que vivenciam e conhecem por presença, né, por diálogo com a própria Europa, dentro da própria Europa. E é uma visão muito mais ampla do que isso. Tranquilo, gente? Questionamentos? Vocês estão vivos, gente? Estão aí? Eu tô... Fala, Carlos. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Não, só uma. É que achei muito bacana essa colocação aí do Monteiro Lobato. Agora que eu entendi que você comentou no início, né, que era importante a figura do Monteiro Lobato nesse processo. Sim. E eu gosto muito de literatura em si, mas assim, não tinha pescado, assim, nem pesquisei a fundo e tal. Queria ver como é que você ia colocar isso aí. Agora eu entendi. No caso, então, ele foi primeiro É o precursor dessa discussão no Brasil. de colocar essa visão bacana, na nossa ótica, né, de dentro, né, Agora, Carlos, é importante a gente entender o seguinte processo, né? Estão endemoniando o Lobato aí
por dizer, por exemplo, que ele era racista, porque a visão dele era muito racista e etc., porque ele era um machista. Mas lembra que nós estamos numa época, num período totalmente diferente. Nós estamos criando uma identidade, estamos primeiro discutindo quem que nós somos, para depois discutir qualquer processo de transformação, né? Então, as pessoas hoje já estão querendo que aquele cara lá já seja transformado por uma discussão que só está acontecendo agora, sabe? A questão, eu não preciso de ir em Lobato para entender um processo de racismo, um processo de machismo. Ele está na minha infância com os Trapalhões. Agora, você imagina um cara que está no início do século passado, entende? Então, há de se tomar cuidado que essa concepção de racista e essa concepção de homofóbico, essa concepção de racista, de machista, ela também é muito nova, tá ok? Por quê? Porque nós estamos num processo de transição cultural nessa discussão, tá ok, gente? Então tomem, pensem nesse processo aí, mas a gente não pode tirar. Aí o que acontece quando há uma discussão dessa? A gente começa a tirar toda a autoridade que esse cara constituiu na nossa própria história. Esse cara foi um dos responsáveis pela nossa criação de identidade. E de repente nós estamos jogando fora essa identidade. Por quê? Porque nós queremos menosprezar outras coisas que não eram discutidas. Então, vamos trazer o favorecimento. A Gabriela fala muito legal sobre o Lobato, é legal se discutir isso, inclusive, com ela posteriormente. Tá ok? Tranquilo, pessoal? Obrigado, professor. Bacana essa visão. Obrigado. Legal. E, pessoal, vamos pensar de novo aqui para a gente começar a pensar. Aí, como eu comecei há 10 minutos, eu vou até 8 horas, tá ok? Pensa aí comigo, a invenção da América Latina. O texto está até marcado, eu vou gravar uma aula, um pedaço de aula, falta 20 minutos lá da minha 5, não vou gravar 20 minutos sobre esse texto, mas sobre esse texto aqui eu já queria dizer, ele é um texto de referência, tá? Ele não é um texto para limpar o seu neurônio quanto à invenção da América. Ele é um texto de referência bibliográfica para você estudar sobre a invenção da América. Ele cita autores, ele dá textos, inclusive muitos textos em espanhol, né? E aí muita gente já me perguntou em outras turmas assim: pô, mas deu um texto, por que esse cara não traduziu para o português? Primeiro, porque talvez ele não se sinta na liberdade de trocar uma expressão que está pura na língua daquele indivíduo. E segundo, que ele tem um número limitado de página para poder fazer isso e não dava para colocar o original versus tradução. Então, eu até entendo que isso seja o motivo pelo qual isso acontece. Tá bom? Mas é um texto que, em alguns momentos, principalmente acredito para vocês, ele é um pouco confuso, né? Porque ele é necessário que vocês já tenham uma base de entendimento um pouco a respeito do assunto. Me falem se eu estou enganado ou não. E já te faz também entender que há muito para estudar a respeito disso, né? Que há muito para se discutir e para falar sobre isso. Boa, gente? Vocês estão vivos? Gente, dá o mesmo sinal de vida, viu? Escreve assim: V, estou vivo. É o TM, tô morto. Isso aí. Opa. A cobrança ligando, né, gente? Então vamos lá. V, isso aí, tá vivo. Vamos embora que nós estamos vivos então.
Vamos pensar aí nos povos originários da América, né? Como e quando surgiram esses povos na América? 5 minutinhos para a gente pensar. Só que antes da gente pensar nisso aí, eu queria. Vocês são 16 pessoas. Deixa eu tirar um print até aqui, para ver quantas são as pessoas aí. Nós estamos lá no grupo também, né, gente? Isso é só para fazer uma chamada depois, tá? Fica mais fácil se a gente fizer desse jeito. Então, gente, vamos lá. Eu queria que vocês se dividissem. É preciso eu dividir ou vocês dão conta de se dividir aí sozinho em 3 grupos? Vou de novo perguntar. É preciso eu dividir vocês em 3 grupos ou vocês conseguem se dividir sozinhos? Porque se eu for aqui, eu vou pela ordem que está aqui. E às vezes vocês já têm um grupo de trabalho que vocês estão adaptados aí. Se eu for aqui, eu vou dividir 5 primeiro, 5 do meio e 5 depois. Considerando as 16 pessoas que estão participando da aula. Quem está fora vai agregar o grupo. A gente divide. Júlia, então, avisando aí que nós temos grupos de 5 pessoas, cada grupo de 5 pessoas, vocês se dividem, tá ok? Nós vamos, na nossa próxima aula, começar a falar sobre esses povos originários da América, e nós vamos num aulão, ou seja, nós vamos na aula efetivamente com 1h40. A primeira parte eu vou falar um pouco, e eu paro e darei a voz a vocês. Tá ok? O que eu queria que vocês fizessem essa semana? Eu queria que vocês dividissem em 3 grupos. O grupo 1 vai lidar com a Mesoamérica. O grupo 2 vai lidar com o Caribe. E o grupo 3 vai lidar com a América do Sul. O que eu queria que vocês fizessem nessa história aí? Todo mundo que tem entendimento do que é a Mesoamérica e o que é o Caribe, gente, se não tem, é momento de saber também, né? Momento de pesquisar aí e dar uma olhada. Então, o que eu quero que cada grupo levante? Os principais, nós não precisamos de todos, são mais de 200 povos diferentes, mas os principais povos, os principais povos que vão povoar, que vão... Perdão aqui, gente. Os principais povos originários dessa região. O que vocês vão trazer para mim? As 6 perguntas básicas. Como, quando, onde, por quê, para quê e com quem. Vou até colocar aí de novo aí, ó. Como, quando, onde, para quê, por quê. 1, 2, 3, 4, 5. Com quem? Essa é a resposta básica para qualquer projeto que você vai fazer. Ou seja, como é que esses povos chegaram à América? Como eles habitaram esses lugares? Quando eles habitaram esses lugares? Onde são esses lugares? Para que eles se estabeleceram ali? O que motiva esses povos a estarem ali? E com quem eles estavam, com quem eles guerreavam, com quem eles se mancomunavam? Ok? O que eu preciso de entender isso? Entender que toda nossa história ela tem uma origem, tá ok? E aí nós vamos tratar basicamente de entender no início da nossa próxima aula como é que esses caras se adentraram na América ou as possibilidades desses povos, do ser humano ter entrado na América. Só entendendo o seguinte, Alexandre,
É fato que esses povos têm origem asiática? Vocês acham que é fato que esses povos têm origem asiática, gente? Pega o asiático lá, olho puxado, cabelo liso. De quem que lembra isso aqui? Responde aí, gente, o chat. Dos nossos indígenas. Os índios da América como um todo, desde os peles vermelhas, lá da América do Norte, até o nosso aqui, eles possuem semelhanças? Não, não possuem? Pele avermelhada, olhos puxados, cabelos lisos. Eles possuem algumas, isso aí, Rafael, algumas semelhanças. Eles possuem algumas semelhanças. Então, é importante dizer que já há efetiva comprovação de que tanto na língua quanto no DNA nós temos uma origem asiática. Tá ok? Aí a pergunta é: esses povos que se formaram, ou esses humanos que chegaram às Américas, são todos de origem asiática? Quais são as datações da chegada desses homens à América? O estreito de Bering colocado aí, ele tem um conceito de que ele aconteceu entre 15 e 12.500 anos atrás. E que os primeiros povos que aqui adentraram ocuparam a América do Norte, na parte sul, na parte do Novo México, e formaram o povo de Clovis, ou a cultura de Clovis. Eu vou mostrar isso mais para vocês. E aí há uma discussão dizendo que todos os povos da América são originários desse povo que atravessou o Estreito de Bering e que povoou esse América como um todo. Isso é verdade ou não é? Há controvérsias ou não é? Os povos que aqui estão apenas há 12.500, 13.000 anos ou não? Estão aqui há mais tempo? Eu tenho relato. Fala, Carlos. Desculpa, com licença. Não, é que eu ia fazer uma observação que tem o fato da Luzia, né? O fóssil, que ela é vinculada à pré-história, né? Que é 12.000 a 13.000 anos, que é mais ou menos que ocorreu aí. A da Luzia é 11.500 a 13.000 anos. Isso. Ou seja, se eu considerar. Eu estou passando o carro na frente do boi, mas é para você pensar, não vou dar resposta agora, não, beleza, gente? Se você considerar, pensa comigo aí, geógrafo. Pensa comigo, geógrafo. Se você considerar o desgelo, ou seja, a dissolução desse bolsão de gelo, se você considerar a baixa da água, você tem que considerar um local com gelo e um local não habitável. Vocês concordam comigo? Se você tem seres humanos atravessando um lugar que não é habitável, eles têm alimento? Esse lugar não habitável é tipo corre negada? Tá? Segunda coisa, quanto tempo uma vegetação, uma tundra, levaria para poder habitar esse lugar? Quanto tempo pequenos animais apareceriam nesse local? Em quanto tempo? É possível que tenha baixado com 15.000 anos atrás e que eu leve um tempo para isso acontecer. Um bom tempo para isso acontecer. E aí você tem que lembrar que esse povo ultrapassou para a América e desceu correndo. Ou seja, se eles ultrapassaram há 13.000 anos atrás
e correram para a América do Sul? Número 1. Número 2. As feições desse povo de Clovis têm as mesmas feições da Luzia, com 13 mil anos? Existem outros locais habitados, preste atenção, principalmente o pessoal da América do Sul. Existem outros locais habitados na América do Sul que têm o mesmo ou mais tempo do que esse previsto de 12.500 anos atrás? Vai ficar a pergunta para a nossa próxima aula, ok, gente? Tranquilo? Dúvidas, pessoal? Então, nós temos para a próxima semana, viu, gente? Grupos aí, a partir de 5, se a gente tem mais gente no grupo, lá no WhatsApp, que queira entrar dentro dos grupos, super tranquilo, mas aqui nós temos 15 pessoas, 16 comigo, então são 15 alunos, já formam 3 grupos de 5, e a partir desse momento, quem entrar, entra dentro desses grupos. Os grupos aí vão pesquisar para mim os povos oriundos da Mesoamérica, os povos oriundos desse Caribe e os povos oriundos da terceira parte sul-americana. Ok? Vão me contar como, quando, onde, por que e com quem dessa história. Faz aí um entendimento aí desse ciclo aí, do que você pode contar para a gente em, no máximo, 10 minutos de apresentação, para a gente poder encaixar o neurônio aí. Pode ser, pessoal? Combinado? Essa é a nossa pré-aula para a próxima semana. E eu vou introduzir com esse pensamento aí, se você quiser já ir pesquisando, beleza. Eu vou introduzir com esse pensamento aí para vocês, de que história é essa desse povo de Clovis versus essa origem asiática, versus a Luzia, versus outros povos remanescentes. E por que que esse povo sumiu? Ou quem sumiu? Quando sumiu? Onde é que ele sumiu? Ok? Quem que continua aí desses povos? Para que a gente possa entender esse período de colonização e como é que essa Europa conseguiu entrar aqui e fazer, por exemplo, com os incas e os maias, né? Que eram povos bélicos fortíssimos, guerreiros, né? O que significa Caribe, gente? Caribe. Olha a força da palavra. Povo bravo, povo nervoso, tá? Essa é a expressão do Caribe. Como é que esse povo consegue dominar um Caribe? Boa? Beleza? Pessoal, bom descanso. Até lá vista. O ditado que você ficou de explicar semana passada, qual ditado? Me conta aí, Paloma. Lembra aí para mim. Eu fiquei realmente de contar um ditado aí. O dito popular do gaúcho? Dos gaúchos. Quem quer ficar aí, fica aí que eu vou contar a história do gaúchês. Deixa eu parar aqui com a apresentação e me colocar na tela aqui. Eu vou tirar da gravação. Vou parar a gravação, tá, gente? Que já vai para lá.